com tudo que você conhece, tudo que você estudou, tudo que você já teve de contato com pessoas e com situações. A partir desse momento em que a gente está inserido, quem é o novo humano? O novo humano é um homem, uma mulher muito mais vulnerável. O que será do futuro? Quais as habilidades necessárias para vencer o caos? A pandemia transformou os negócios e as pessoas. Qual o caminho para seguir firme a partir de agora? Estamos em busca dessas respostas. Afinal, vivemos em um novo mundo, um novo normal. E somos uma nova espécie, o novo humano. O Novo Humano, o projeto que busca entender um pouco mais de quem somos nós. Na verdade, talvez a gente até saiba quem somos nós. O problema é entender quem somos nós em meio ao caos e agora, depois de todo esse caos em que a gente está inserido. Talvez a gente não encontre todas as respostas, mas fato é que a gente tem buscado pessoas que estão dispostas a encontrar alguns caminhos para que a gente pelo menos saia menos machucado dessa situação toda. E hoje eu estou com o Arnaldo Neto, autor, palestrante, uma pessoa que fala muito sobre propósito. E talvez seja essa uma das principais palavras para um momento como esse. Arnaldo, obrigado por ter aceitado esse convite nosso, um projeto embrionário. Obrigado por compartilhar esse momento com a gente. E eu já queria te perguntar, propósito é talvez a palavra-chave para a gente conseguir vencer o caos e começar a entender quem é esse novo humano? Com certeza, esse novo humano passa pelo propósito. E eu queria te falar um pouquinho do que eu tenho visto com as pessoas que têm me procurado nesse momento. Eu acho que corrobora muito o que você falou. Hoje em dia, eu que trabalho já há bastante tempo com mentoria, durante a pandemia, durante o confinamento, a procura aumentou muito. E o perfil das pessoas que estão me procurando é o seguinte: Arnaldo, eu fui obrigada a ficar em casa, então eu estou agora há semanas, meses sem trabalhar num trabalho que eu odiava, sem ter que obedecer a um chefe que não é um líder, então eu não quero voltar para a vida que eu tinha antes. Me ajuda a encontrar uma nova realidade? Então, eu acho que essas pessoas estão querendo se tornar novos humanos, novas humanas. Por isso que eu me identifiquei muito com o seu convite, com o nome do projeto, e é um prazer estar aqui. Então, nesse momento que o mundo nos obrigou a sair da zona de conforto, estamos com uma chance única de nos tornarmos novos humanos, humanos melhores, humanos com muito mais propósito. Muito legal, Arnaldo. Você tocou num ponto dessas pessoas estarem olhando para dentro e talvez tomando decisões do tipo, eu descobri que eu não queria viver o que eu estava vivendo e agora eu tenho a chance talvez de virar essa chave. E aí é uma coisa que acho que muita gente se pergunta e talvez muita gente pergunte para você, que é o seguinte: como colocar isso em prática? Porque a teoria ela é muito bonita, né? O sair das relações abusivas, o sair dos problemas e o viver o nosso propósito, como você bem fala. Qual que é o spark aí? Como é que a gente consegue pegar o gatilho para começar a colocar isso em prática, Arnaldo? Primeira coisa que alguém que quiser encontrar esse propósito tem que entender é que a busca por propósito não é uma busca que vai começar do zero. Ela é uma redescoberta, na verdade, ela é uma reconexão. Como é que funciona? Todo mundo nasce com um propósito, todo mundo nasce com uma missão, com um papel a ser exercido. Tanto é que quando você é criança, você está ali em contato com a sua arte, você é espontâneo, você é quase que divino, né? Só que o que acontece? Chega a vida e começa a nos impor alguns paradigmas, obrigações, e a gente acaba se esquecendo de quem a gente deveria ser. E aí, eventualmente, esse propósito, que está aqui no nosso peito, mas está esquecido, ele começa a gritar. Ele começa a falar no seu ouvido: eu quero ir para fora, eu quero ir para o mundo. Você veio para a vida para poder, né, usar esse propósito para gerar algum tipo de impacto. Então, esse propósito começa a te chamar. E aí, eventualmente, esse chamado fica quase que insuportável e dói mesmo. E aí você decide escutar, finalmente, esse chamado. Então, o que as pessoas têm que entender é que a busca por propósito não é uma busca que começa do zero. Não, é uma reconexão
com quem você nasceu para ser, com quem um dia você já foi e com quem, bem ou mal, você ainda é um pouquinho. Então, eu costumo fazer até uma referência, uma metáfora. A busca pelo propósito, ela não começa do zero. Ela é uma caça ao tesouro. Um tesouro que está dentro de você e que, eventualmente, você perdeu, mas certamente, ao longo da sua vida, ele foi te dando alguns sinais através dos seus talentos, das suas paixões, dos seus valores, de quem você realmente é. Então, essa redescoberta, essa busca, é muito mais uma reconexão do que uma criação do zero. Quando você fala de criação do zero e talvez de um ponto final, que é o que muita gente busca, a gente talvez volte, né, Arnaldo, naquele ponto que tem sido tão fundamental das coisas que eu tenho lido por aqui, talvez você também, que a felicidade e o propósito estão muito mais nessa busca. Você usou um termo que eu achei incrível, caça ao tesouro. O propósito está muito mais nessa caça ao tesouro do que no tesouro em si, é por aí? Completamente, né? Você tem que valorizar muito mais a jornada do que o destino, né? Então, vamos supor que eu agora, né, quis me tornar um novo humano e diante dessa pandemia, dessa quarentena, eu fui obrigado a olhar para dentro, porque antes a gente conseguia, né, esconder o vazio do propósito com festa, música, barulho, praia, viagem. Agora não tem jeito. Você está em casa e esse vazio está gritando no seu ouvido. Então, você quer encontrar esse propósito, você quer encontrar esse preenchimento. Só que ao invés de você mirar lá no final, você tem que mirar na jornada e se reconectar com esses fatores que eu te falei, que são como se fossem pistas que o seu propósito deixa. Então, ao invés de se perguntar qual é o meu propósito, essa pergunta conclusiva, pesada e até abstrata, se pergunta, quais são meus talentos? Peraí, quais são os dons que eu tenho? Será que esses dons não podem ser uma seta para quem eu nasci para ser? Quais são minhas paixões? Será que essas paixões não podem me dar uma ideia de quem eu quero ser? Então, você foi cirúrgico na sua pergunta. Ao invés de se perguntar qual é o meu propósito, uma pergunta pesada, abstrata e conclusiva, se pergunte como é que você pode percorrer essa jornada, se reconectando com esses fatores que eu falei, talentos, valores, paixões e sonhos, e da interseção disso tudo, eventualmente você vai encontrar esse propósito. E ao encontrar, também não acabou. Depois de encontrar o propósito, não basta botar uma frase na parede. A frase serve, mas serve sim para te inspirar para fazer diariamente as ações que você tem que fazer para que esse propósito se torne realidade. Muito legal. Você foi falando aqui, eu fui refletindo e pensando na minha rotina também, porque nós também estamos, nós que estamos conversando sobre, pensamos sobre diariamente também, né? E eu tenho me visto na minha rotina também me questionando muito sobre algumas coisas. E aí quando você coloca essa coisa da rotina diária, que não basta eu colocar na parede, eu preciso colocar isso em prática, é aí que eu queria chegar. Nesse momento de lockdown, nesse momento em que a gente, mais do que nunca, não que a gente teve controle sobre o futuro em algum momento da jornada. Eu estava, inclusive, ontem, eu entrevistei um teólogo que falou para mim assim, aqui para o projeto, falou, eu acho que agora o novo humano é alguém que vai entender que realmente não tem controle sobre as coisas. Não foram essas as palavras, mas por aí. E aí, quando eu olho para essa situação toda em que a gente está inserido, esse caos e essa completa incerteza, eu te pergunto o seguinte, Arnaldo, como que a gente consegue, a partir desse momento que é caótico, com o perdão de ficar repetindo esse termo tão pesado, é caótico, nos coloca muitas vezes para baixo porque só se vê notícia ruim, só se vê coisa pesada, e aí vem do outro lado uma luz que chama propósito, que chama felicidade, que chama uma caminhada de sucesso, uma caminhada rumo ao tesouro. Como que a gente consegue, na prática da nossa vida, em meio a uma situação como essa, fugir do caos e conseguir, na prática, colocar esse propósito para rodar dia a dia? É muito importante, diante dessa pergunta muito boa, que a gente entenda que o propósito é um guia e que você pode seguir vários caminhos para exercer esse propósito. Tem uma frase muito boa de uma autora chamada Natalie Goldberg, que ela fala o seguinte, liberdade mesmo é saber qual é o seu propósito e ficar livre para decidir como é que você vai exercê-lo, né? Então, eu acho que em meio a tanta incerteza, a gente ter o propósito claro e entender que, dependendo da situação do mundo, a gente vai poder exercer de uma maneira, de outra ou de outra. O seu propósito está aqui em cima, é a sua estrela norte, o seu guia. Como você vai exercer isso? É com você, isso pode mudar, você pode inclusive combinar duas possibilidades. Então é muito importante falar que o seu propósito não é o seu trabalho. O seu trabalho é um meio através do qual você exerce o seu propósito. Então, você ter o seu propósito claro te dá uma segurança porque o mundo pode estar como for.
Se você souber qual é a sua missão, qual é o seu caminho, você pode se adaptar, né? Estou agora no confinamento. Eu, por exemplo, antes do confinamento, estava vivendo de palestras, uma coisa que eu adoro fazer. Chegou o confinamento, cancelaram todas, em 3 dias, cancelaram todas as palestras da minha agenda. Caramba, então agora eu vou voltar a fazer atendimento online. Ótimo. Meu propósito não mudou. Tanto nas palestras, quanto agora online, meu propósito continua sendo ajudar pessoas a encontrar o propósito. Então, você ter um propósito claro vai te ajudar a se adaptar para você entender que, independente da situação do mundo, você pode ter um trabalho ou outro, ou até 2 ao mesmo tempo, e está tudo valendo, contanto que todos eles estejam alinhados com a sua grande missão, com o seu propósito. Mais 2 perguntas para a gente finalizar, Arnaldo. A primeira delas, para quem fala tanto sobre propósito, e a gente sabe que cada pessoa talvez vai encontrar um caminho, vai encontrar um propósito. Você entende que vai ser sempre individual? Então essa busca desse novo humano vai ser sempre individual? Ou existe alguma missão, algum propósito que acaba perpassando por todos nós e nos unindo, talvez, nessa missão geral aí? É individual e coletivo ao mesmo tempo, tá? Vou te explicar por quê, primeiro citando um livro que mudou a minha vida e eu indico a todos, chamado Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. O Viktor fala, não existe um sentido para a vida, existe um sentido para a sua vida. Então, acho sim que o propósito ele é individual, mas que não existe propósito sem olhar para o outro. E aí entra a diferença entre propósito e objetivo. Quando você fala assim, eu quero ganhar R$1 milhão, isso é um objetivo. E não tem nenhum problema com isso, tá? Agora, quando você fala assim, eu quero ganhar R$1 milhão para poder ajudar as pessoas que estão na rua durante a quarentena, isso vira um propósito. Por quê? Porque tem um olhar para o outro, tá? Eu vou usar aqui um símbolo para ajudar vocês a entenderem isso, que é o girassol, que é o símbolo que está na capa do meu livro, que o girassol explica muito bem esse conceito. Lucas, o que o girassol faz? Bom, você sabe muito bem que o girassol, como o nome fala, ele gira na direção do sol, certo? Não sei se você sabe, quem está vendo aqui sabe, que o girassol em dias chuvosos, ele gira um para o outro para compartilhar a luz. Você sabia disso? Não sabia. E isso tem tudo a ver com o nosso propósito. A gente está nesse mundo para usar a nossa luz para compartilhar com as pessoas. Então, não existe propósito sem olhar para o outro. Não existe propósito sem a contribuição. Então, embora sim o propósito seja individual, ele só é propósito se ele impacta as pessoas. Por isso, uma pergunta muito mais assertiva do que qual é o meu propósito, para você se fazer agora, a pergunta é a seguinte, o que de melhor eu posso fazer para ajudar o mundo e as pessoas? Certamente essa pergunta e a resposta dessa vai te aproximar muito mais da verdade. Espetacular. Eu acho que daria para a gente continuar batendo esse papo por longas horas, afinal de contas você tem conteúdo de sobra para trazer. Mas eu preciso concluir e eu preciso te fazer a última pergunta, que é a pergunta do milhão, é a pergunta que eu tenho feito para todo mundo e eu queria ouvir de você. Arnaldo, para você, com o seu background, com tudo que você conhece, tudo que você estudou, tudo que você já teve de contato com pessoas e com situações, a partir desse momento em que a gente está inserido, quem é o novo humano? O novo humano é um homem, uma mulher muito mais vulnerável. O novo humano é um humano que entende que você não pode ignorar a dor sem ignorar todo o resto. Quando você ignora a dor, você ignora o amor, você ignora a vulnerabilidade, você ignora a coragem e você ignora o propósito. E a gente vivia assim, né, nos últimos anos. Vinha uma dor, vinha um sentimento de desconforto, a gente fazia o quê? Saía de casa, ia beber uma cerveja, ia ver um futebol. São atividades ótimas, mas que te fazem sentir melhor, mas não te tornam melhor. Porque se tornar melhor, tem que olhar para dentro, tem que olhar para a dor e aprender com ela. Então, quando você ignora a dor, você ignora todo o resto, inclusive o propósito. Porque a dor é uma grande seta para o seu propósito. Quando eu falo de valores, paixões e sonhos, que elas são setas para o propósito, todo mundo acha isso bem óbvio. Quando eu falo que a dor é uma seta para o propósito, as pessoas ficam assim, mas como assim, Arnaldo? A dor é uma seta de propósito, por quê? Quando você olha de frente para a sua dor, quando você se encara despido no espelho, você entende o que você está passando aqui dentro do seu peito. E quando você encara aquela dor e aprende com ela, você não só se sente melhor, mas você também pode, a partir daquilo, ajudar muitas pessoas a não passarem pelo que você passou. Olha, essa é a minha história, deve ser a sua também, é a história de todo mundo. Se hoje eu falo de propósito, não é porque eu sempre soube, é porque durante 10 anos, dos 20 aos 30, eu não fazia ideia do meu caminho no mundo e, consequentemente, sei a dor de não saber e a delícia de encontrar esse propósito.
Então, quando alguém vem para mim hoje e chega e fala assim, Arnaldo, me ajuda a encontrar o propósito, eu falo, claro, eu sou você ontem, eu te entendo, eu passei por isso, então vem comigo, sabe? Imagina o quão bom seria se você tivesse alguém que te falasse isso na época da sua grande dor. E você pode hoje ser isso para várias pessoas. Então, aproveite o confinamento, aproveite o retiro espiritual obrigatório e aprenda de uma vez por todas a olhar para dentro, a olhar para a sua dor, seu sofrimento. E ao fazer isso, não só vença, não só se sinta melhor, mas tenha a chance única de aprender com aquilo e, consequentemente, ensinar muitas pessoas a não passarem pelo mesmo. Esse é o novo humano, um humano vulnerável que olha para dentro, aprende consigo mesmo e ajuda outras pessoas a não passarem por dores que ele conhece muito bem. Cara, que espetáculo, que aula, que 15 minutos de aula. Eu espero muito que as pessoas tenham vindo até o final desse vídeo, desse material, porque com certeza a gente sai daqui entendendo um pouco mais de quem somos nós e de como que a gente pode viver a partir de agora. Obrigado, viu, Arnaldo, pelo seu tempo, por ter se disposto a bater esse papo com a gente e ajudar com todo o seu conhecimento a gente a entender um pouco mais dessa caminhada. Deixa aí pro pessoal que ainda não te conhece, onde que eles te encontram o teu livro, encontram os teus canais todos, porque queria convidar você que está assistindo a gente agora a ir lá nos canais do Arnaldo para continuar esse contato com esse tema que é tão relevante para você. Mas deixa seus contatos aí, Arnaldo, por favor. Legal, pessoal. A maneira mais fácil de me encontrar e ver meus conteúdos é no Instagram, Arnaldo de Propósito, onde eu posto 3 vezes por dia, sempre com conteúdos relacionados, claro, a propósito e temas, similares como valores, talentos e paixões. O meu livro você encontra na Amazon, é só buscar Vivendo de Propósito. Ele está lá com reviews maravilhosas, você pode deixar uma inclusive. Então, seja no Instagram, Arnaldo de Propósito, ou na Amazon procurando o livro Vivendo de Propósito. Eu espero poder continuar te acompanhando nessa jornada e foi um prazer aqui hoje que o novo humano seja um humano de fato que viva de propósito. É isso aí, obrigado demais, Arnaldo. E para você, o convite, continue consumindo os nossos conteúdos. Quem sabe juntos e conversando com muita gente, a gente consiga entender quem é esse novo humano. Até a próxima.